Bom dia para você de casa que está assistindo, meu doutor. Vamos entender mais sobre o nosso intestino? E olha, tem bastante coisa que ainda precisamos abordar sobre ele. Já falamos aqui sobre diversos problemas, doenças e sintomas de incômodo que acomete o nosso intestino, certo? E mesmo abordando diversas vezes, sempre tem algo que desconhecemos. Acredito que o mais importante é saber o que podemos fazer para melhorar a saúde do nosso intestino, não é? Para clarear as nossas ideias sobre esse assunto, hoje comigo está aqui a médica gastroenterologista, doutora Ticiane Falver. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar a sua questão. Fica aí que a gente já volta. Você sabia que o intestino é considerado muitas vezes como o nosso segundo cérebro? É isso mesmo, ele desempenha um papel fundamental não apenas ligado à digestão, mas também na saúde geral do nosso organismo. A maneira que cuidamos do nosso intestino pode impactar tudo, desde a nossa imunidade até a prevenção de doenças graves. Para aprofundar melhor sobre esses assuntos, tenho o prazer de receber a doutora Ticiane Falver, que é coordenadora do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília, além de ter uma grande experiência em gastroenterologia, endoscopia e doenças intestinais. É membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, entre outras sociedades. Doutora Ticiane, bem-vinda ao nosso programa, meu doutor. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui mais uma vez e poder trazer para vocês e falar um pouquinho sobre saúde intestinal. Doutora Ticiane, vamos começar com uma pergunta que pode ser a dúvida de muita gente. O que podemos fazer no nosso dia a dia para garantir um intestino saudável? Um intestino que funcione, que não dê problema, não dê desconforto, não dê constipação. O que é que a senhora orienta para que as pessoas consigam ter esse funcionamento do intestino saudável e não tão desconfortável? Bom, falar sobre a função intestinal, ela é muito complexa. Então, ela envolve, além de outros fatores, além da digestão, a saúde do intestino, ela tem a imunidade, ela tem os fatores de proteção. Então, ter um intestino saudável é uma pergunta complexa. Eu falo que a gente começa principalmente com a parte da alimentação. Ter uma dieta saudável com fibras, verduras, diminuir os alimentos processados, industrializados, um estilo de vida saudável, rotina. Eu falo que é muito importante ter rotina para ter uma saúde intestinal saudável. Então, todos esses fatores são importantes para a gente tenha um intestino saudável. Os hábitos alimentares são fundamentais. Os hábitos alimentares são fundamentais e o estilo de vida. Porque eu falo que sedentarismo, obesidade, estresse, eles são os principais fatores que envolvem aí para a gente ter um intestino inflamado. A atividade física ajuda bastante. A atividade física é muito importante, né? muito. E a questão da hereditariedade? É muito importante. A história familiar, a mãe tem constipação, o pai e tal. Isso realmente, cada vez mais a gente vê em trabalho, que a hereditariedade tem um componente na questão tanto da constipação quanto da diarreia, onde envolve também a questão do síndrome do intestino irritável. Então, alguns pacientes, não só por doenças de causas orgânicas, mas quando a gente fala em doenças funcionais, por exemplo, o intestino irritável, a hereditariedade é uma coisa muito importante, que a gente sabe que está envolvido também com a microbiota intestinal. Pois é, uma coisa interessante também é que hoje a alimentação muito processada, industrializada, é bem mais barata do que a alimentação natural, né? E esses alimentos muito processados, industrializados, qual a relação que ela tem com essas doenças do intestino, principalmente constipação, diarreia e tal? Além de ser um dos principais fatores de obesidade, né, doutora? Exatamente. Cada vez mais, atualmente, a gente observa que tem se aumentado as doenças autoimunes e tem se diminuindo as doenças infecciosas. Por quê? Estilo de vida. Então, com os alimentos industrializados, com um estilo de vida mais estressante, com cada vez mais cobrando essa parte aí da gente, nessa vida muito corrida, acaba que o nosso intestino sente mais e as doenças intestinais também, envolvido com o nosso estilo de vida. Perfeito. Falando em tudo isso, a gente precisa abordar também uma coisa que é fundamental, que é o aparecimento do câncer, né? Principalmente o câncer coloretal. Primeiro, eu gostaria que a doutora explicasse para quem está nos assistindo o que é câncer coloretal. Por que o termo coloretal, né, Ticiane?
pessoal termina não entendendo bem o que é isso, tal, até porque não conhece a anatomia do intestino como a gente, né, como nós que somos médicos. Bom, então o câncer coloretal, ele é o câncer que envolve o intestino grosso, que é chamado cólon. A gente dá esse nome coloretal porque além de envolver o cólon, ele envolve o reto. Então é um câncer que você tem um crescimento normalmente por um pólipo. Um pólipo ele pode ser uma lesão benigna, mas ele pode malignizar. Então o câncer coloretal, ele é esse câncer que envolve todo o intestino grosso e pegando o reto também. E aí os pólipos estão envolvidos nisso? Aqueles pólipos intestinais? Os pólipos intestinais, eles têm associação sim com o câncer coloretal e é por isso que a colonoscopia é um exame preventivo, porque quando a gente faz a colonoscopia, a gente consegue fazer a ressecção desses pólipos, que é uma forma de prevenção, que esse pólipo ele é benigno, mas ele também pode ter um componente maligno e depende do pólipo. E quais os principais fatores de risco além do pólipo? Além do pólipo, para câncer coloretal, a gente sabe que envolve, por exemplo, o estilo de vida, então uma dieta rica em industrializados, enlatados, embutidos, o cigarro, tabagismo que a gente considera, alcoolismo, sedentarismo e obesidade. Então a gente acaba voltando no que a gente começou falando. E a frequência intestinal, como é que é isso? Tem aquela frase, eu tenho um intestino lento. Como é que é essa importância das vezes que você vai ao banheiro, que o intestino funciona, tem relação com a incidência de câncer? Essa exposição mais demorada dos alimentos no trânsito intestinal? Eu falo que assim, os pacientes me perguntam, meu intestino, eu vou 3 vezes ao banheiro, é considerado diarreia? Nem sempre, porque a gente sabe que tem gente que tem o trânsito intestinal mais acelerado e tem gente que não evacua todos os dias. Não é obrigatório, as pessoas às vezes acham, eu preciso ir ao banheiro todo dia, não necessariamente. Depende de como é o hábito, o estilo de vida da pessoa. Agora, quando a gente fala em relação a câncer, o que preocupa? Quando muda o hábito intestinal. Então, se você vai 2 vezes ao banheiro todos os dias, você começa a ir 6 vezes, ou você começa a ir 1 vez a cada 4 dias, tem que procurar um especialista para entender o que está acontecendo com essa mudança de hábito intestinal. Então, são fatores que servem para a gente identificar, inclusive precocemente, né? Logo cedo, até para ter um tratamento mais eficaz e a cura. Exatamente. Então, eu sempre falo, se você mudou o seu hábito intestinal, se começou a ter sangue nas fezes, se começou a ter dor abdominal, tem que procurar um especialista para fazer essa investigação, porque uma das coisas que nos preocupa realmente é o câncer coloretal. Ainda há pouco você falou sobre colonoscopia, né? Como é que está essa história do protocolo da colonoscopia? O protocolo é a periodicidade que a gente faz determinados exames. A colonoscopia, antigamente, é a cada 5 anos. Me parece que o protocolo mudou a cada 10 anos. Eu converso com alguns colegas que há discordância com relação a isso. O que é que você recomenda? Bom, essa pergunta é capciosa. Mas então a gente começa o rastreamento de câncer coloretal em população geral, tirando pacientes que têm doenças, fatores genéticos ou que têm doenças, por exemplo, doença inflamatória. O rastreamento ele começa aos 45 anos. Tem algumas sociedades que recomendam aos 50 anos, mas a sociedade aqui brasileira, a gente já recomenda aos 45 anos. A cada quanto tempo eu vou repetir essa colonoscopia? Se você tiver uma colonoscopia normal, não teve pólipo e não teve nenhum achado, a gente repete essa colonoscopia a cada 10 anos. É o recomendado. A gente consegue fazer isso quando a gente pensa em saúde pública, é o que se recomenda porque a gente sabe que ele é um exame caro, tá? Mas quando a gente tem um paciente que tem outros sintomas antes disso, a gente pode repetir aí a cada 5 anos sem nenhum problema. Então, na realidade, manter um protocolo de 5 anos que é mais seguro. É mais seguro. Perfeito. E a gente está chegando já ao nosso intervalo, mas antes disso eu gostaria de que você falasse mais sobre diarreias. Essas diarreias recorrentes, quando é que ela chama atenção, quando é que se deve procurar o especialista? Falar de diarreia para mim é um prazer, digamos, né? Porque eu adoro trato isso, né, no consultório. Mas então o paciente, quando que ele preocupa? A diarreia, ou ela é causa orgânica ou ela é por causa funcional. O principal fator é excluir se ela não é por causa orgânica. Se é por um câncer, se é por uma doença autoimune ou se não é, por exemplo, uma doença infectoparasitária. O processo alérgico também, né? A questão da alergia alimentar. Isso. Aí a gente acaba entrando nesses processos aí de causas funcionais. São as intolerâncias alimentares, os intestinos irritáveis, todos eles acabam causando essa frequência, né, evacuatória, porque a definição de diarreia é ou o aumento da frequência ou a mudança da consistência. Né? Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Não saia daí. Nos aguarde que já voltamos com a doutora Tiziana. No bloco anterior, falamos sobre como manter o intestino saudável e a importância da colonoscopia
para o diagnóstico precoce do câncer coloretal. Agora vamos explorar mais profundamente dúvidas relacionadas ao estilo de vida e ao tratamento de doenças gastrointestinais. Quer ter a sua dúvida respondida? Envie sua pergunta. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Doutora Ticiane, o estilo de vida moderna, com essas dietas pobres em fibra e alto consumo de alimentos processados, alimentos industrializados, prejudica a saúde intestinal? Sim, essa pergunta é muito importante. A gente sabe que hoje a saúde do intestino ela é multifatorial. Então, a dieta pobre em fibras, rica em alimentos processados, enlatados e embutidos, é um dos fatores que contribui para que a gente tenha um desequilíbrio, principalmente de microbiota intestinal. Esse desequilíbrio é chamado desbiose. Então, esses pacientes acabam tendo muitos sintomas, que esses podem ser, por exemplo, distensão abdominal, gases excessivos, aumento da frequência evacuatória ou a redução, as intolerâncias alimentares. Então, elas têm associação com a parte alimentar, com o estilo de vida. Então, essa mudança nos hábitos alimentares tem muito a ver com o custo, né? Exatamente. Porque a gente fala que a dieta rica em fibra, você conseguir em casa ter sempre frutas, verduras, isso tem um custo também, né? Hoje a alimentação saudável, alimentos saudáveis, frutas e tal, está mais cara do que os industrializados. Exato. E é interessante que o fenômeno da obesidade está aumentando por conta disso, né? Exatamente. Porque a população mais pobre está tendo acesso ao multiprocessado, ao alimento industrializado, em detrimento do alimento natural. Exato. E você sabe uma coisa que eu sempre falo no consultório? É que o que a gente percebe? Que a vida moderna que faz com que a gente acabe consumindo mais industrializados. A gente precisa de tudo que é mais rápido. Verdade. Que é o põe no micro-ondas, eu preciso trabalhar, eu preciso mais estudar. Rápido, mais então, fácil. Mais fácil e eu não vou cortar o alimento, eu vou comprar uma fruta já industrializada ali, pronta. É a dieta da moda, né? Exato. Exato. Tem todo aquele marketing em cima daquele tipo de alimento que é lançado no mercado e as pessoas terminam indo nessa. E tem um certo preconceito para quem tem uma dieta saudável. Impressionante, né? Exatamente, porque fica parecendo que a pessoa é uma pessoa chata, tá né? Fora do esquema, não se atualizou, não é moderna e tal. Exatamente. E aí esses alimentos muito processados, industrializados, causam aí câncer, né? Doenças autoimunes. Essas as diarreias, intolerâncias alimentares. Exatamente. Perfeito. Bem, além dessas questões, tem a questão da atividade física que impacta o intestino, né? E descrevendo melhor, com mais detalhes, essa importância da atividade física, como é que isso impacta também na vida das pessoas? Atividade física ela é uma coisa, ela é eu brinco com o paciente que eu prescrevo como uma medicação, digamos, né? Porque a gente sabe que durante a atividade física a gente libera um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio da saciedade, que é o hormônio da alegria, digamos. Então, a atividade física ela é um anti-inflamatório. Então, o paciente tem que fazer isso para ter uma saúde intestinal, para ter um bom funcionamento do intestino, para diminuir cascata inflamatória, juntamente com outros fatores. Claro, a alimentação, o sono. Eu falo que sono é muito importante para os pacientes, para a gente também ter uma microbiota saudável e o controle do estresse. A atividade física também é um ansiolítico, melhora a ansiedade, né? Melhora a depressão, além de perder peso, porque os ansiolíticos antidepressivos deixam as pessoas mais preguiçosas, né? Terminam ganhando peso e tal. E a atividade física não tem custo, né? E tem todos esses benefícios que o medicamento em si não tem. Outra coisa importante é a relação do estresse com as diarreias. É comum algumas pessoas que, quando ficam estressadas, desenvolvem diarreia, né? Você vê que o estresse refletindo no funcionamento do intestino. Eu falo que tanto da boca quanto da boca ao ânus, o estresse ele influencia em todos os fatores. Então, não só dando diarreia, que você pode ter esse aumento da frequência ou mudança da consistência, quanto azia, queimação, refluxo, tudo isso o estresse acaba acontecendo. Porque a gente tem hormônios envolvidos. Então, quando a pessoa está ansiosa ou ela está preocupada com alguma coisa, a gente acaba gerando gatilhos no trato digestivo. Porque é o segundo cérebro, né? Eu brinco que romantizaram o órgão errado. Eles colocam o coração, mas a verdade é o trato digestivo. A adrenalina libera, né? E uma dica importante para quem está nos assistindo seria que tipo de alimentos são mais constipantes. Até para que, no caso de pessoas que têm esses quadros de diarreias frequentes, até por questões de estresse e ansiedade, possam se alimentar de uma forma saudável. O que é que você recomenda em termos de alimentos
para ajudar a não ter diarreia? Até para controlar, né? Tá. Quando o paciente tem muita diarreia e tem esse hábito acelerado, que seja pelo estresse, a gente fala para evitar principalmente os alimentos derivados de leite. Por quê? Porque a gente sabe que eles são alimentos que eles ajudam a deixar o intestino mais solto, digamos. E o excesso de fibra. Porque se você está com diarreia e você consome muita fibra, você vai acabar piorando também esse hábito aí acelerado. Então a maçã, a banana é recomendado para quem tem diarreia tentar controlar? Sim, sim, sim. Se você tiver muita diarreia, a gente pede para consumir a maçã, mas tirar a casca. Porque a casca tem muita fibra, então eu peço, come banana, come maçã, mas só tira a casca da maçã. Então a maçã e a banana podia estar na dieta normal? Poderia estar numa dieta equilibrada, assim, digamos, uma dieta normal. Já para fazer a prevenção? Já. Perfeito. Tá aí a dica, é barato, né? E saudável e gostoso, né? Exatamente. Eu falo para os pacientes que você não consiga comer 3 frutas diferentes por dia, que seria o recomendado, mas que você consumir uma, eu fico muito feliz, ajuda. Já tem uma saúde intestinal. E a gente falou aqui de colonoscopia, só para complementar, no primeiro bloco a gente abordou esse assunto, tem alguns mitos referentes à colonoscopia. Tem alguma informação que você queira dar para que as pessoas que nos assistem, que até estejam na perspectiva de fazer uma colonoscopia, esclareça e tire o medo, tem um certo tabu que tem sobre isso? Ainda sobre a colonoscopia, ainda tem-se muito preconceito em relação ao exame. Primeiro pelo preparo, que infelizmente a gente tem que limpar esse intestino, senão a gente não consegue fazer o exame. Imagina que o nosso intestino grosso, ele é como se fosse um quarto com vários móveis. Então a gente precisa fazer essa limpeza para que eu consiga ver se tem algum pólipo, se tem alguma coisa. O outro medo do paciente, normalmente é assim, doutora, mas a minha vizinha fez exame e teve uma perfuração intestinal. É comum acontecer? A porcentagem é baixa de perfuração intestinal. A gente sabe que aí a gente considera aí quase 1% aí de chance de perfuração intestinal. Esse risco existe, claro, mas cada vez mais com aparelhos de alta resolução, com preparos adequados, com o tipo de gás que a gente usa para fazer exame, essas chances de complicações acabam diminuindo. E às vezes a complicação ela acaba acontecendo porque o paciente às vezes teve uma cirurgia prévia ou foi tirar um pólipo maior e acabou acontecendo a perfuração. Mas o paciente ele tem que perder esse medo, porque o exame ele é muito importante para que a gente faça o rastreamento do câncer. Então, ele é preventivo. Então, a gente fala que o paciente tem que perder, primeiro que fica pensando como vão fazer esse exame em mim, né? Então, é sedado, é um exame indolor, tá? O paciente não vê e não sente nada, dura em torno de uns 20 minutos. A única dificuldade realmente é o preparo, mas tem que fazer o preparo. Mas o preparo tem um grande ganho, que é a perda de peso. Se você não estou recomendando fazer colonoscopia para perder peso, não, mas depois da colonoscopia você perde aí uns 2 quilinhos, né? Por aí. Desidrata bastante, né? Mas, Ticiane, a gente falou sobre uma série de questões, mas não aprofundou as alergias alimentares, né? Eu falo, em relação à alergia alimentar, existem uma diferença que o paciente às vezes também faz confusão. Existe intolerância à lactose e existe alergia à lactose. Existe intolerância a alguns outros alimentos, que existem diversos, frutose, frutano, galactano, e existem as alergias, como por exemplo camarão, frutos do mar, enfim. Então esse cenário, quando a gente tem uma conversa com os alergistas, a gente tem que diferenciar. Quando a gente procura um gastro, a gente está querendo investigar uma intolerância alimentar. Quando a gente procura um alergo, é a parte das alergias alimentares. Porque fica essa dúvida. Às vezes o paciente chega em mim e fala, doutor, eu vim investigar a minha alergia. Fala, bom, então vamos procurar um alergo, né? Um alergista para isso, porque realmente a gastroenterologia a gente faz a parte das intolerâncias alimentares. Em termos de sintoma, porque a intolerância à lactose, diarreia, dor e tal, né? Na alergia, você realmente tem todo aquele quadro de lesões na pele, exantema e tal. Exato. E é interessante você colocar isso, porque o paciente, às vezes, procura um médico por intolerância à lactose, achando que só com diarreia e dor. Tem paciente que tem intolerância à lactose e tem constipação. Então, uma vez um paciente chegou em mim e falou assim, doutora, eu fiz um teste, o meu teste deu positivo, mas eu vou ao banheiro uma vez por semana. Isso pode acontecer? Sim. Então, do mesmo jeito que a intolerância à lactose pode dar diarreia, tem pacientes que têm constipação com intolerância à lactose e que precisa ser tratado para que ele tenha uma qualidade de vida. A intolerância à lactose eu acho que é a mais conhecida. A mais conhecida. Né? E ela começa necessariamente na infância, se desenvolve com o tempo, o adulto pode... Eu, por exemplo, sou do interior da Paraíba, então a gente foi criado tomando leite, aquela história toda, eu gosto de uma dieta rica em cálcio, leite e tal, nunca tive problema. Mas de repente você pode apresentar essa intolerância? Exatamente. Vai ter a sensibilização ao longo do tempo?
A enzima que faz a quebra aí dos alimentos lácteos, que é chamado lactase, ela é produzida só na infância. Então, ao longo de nossa vida adulta, o que temos é a enzima remanescente no nosso intestino delgado, que é onde faz realmente essa quebra. O que acontece? Ao longo de toda a nossa vida, a gente pode desenvolver sim uma intolerância à lactose, qualquer um de nós. A gente não consegue dizer se é com 5, 10, 15, 50 ou 100 anos. Em algum momento teremos. Quando? Quando a gente tem mudança de microbiota. Por exemplo, se você estiver fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, se você pegar uma intoxicação alimentar, você pode desenvolver. Intestinal, isso é igual alergia a camarão, né? O camarão come camarão a vida toda, em determinado momento não pode mais comer. E o paciente às vezes pergunta, né, doutor, eu tomei leite a vida inteira, por que agora eu tenho intolerância à lactose? Eu falo que realmente chegou o momento ali que sua enzima parou de agir tão bem. Tiziana, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes disso, vamos falar mais um pouquinho sobre as doenças autoimunes, como a doença celíaca e tal. O que é que você tem para falar sobre isso? No trato digestivo, a gente tem algumas doenças autoimunes que acabam causando sintomas como distensão, dor, gases, diarreia, constipação. Uma delas, que a gente já citou previamente, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e temos também a doença celíaca, que é do glúten. Então, muita gente chega no consultório fazendo a mesma confusão. Doutor, eu tenho doença celíaca e, na verdade, a pessoa não tem uma doença autoimune, ela tem uma intolerância a glúten não celíaco. E ainda tem essa confusão, e tem alergia a trigo. Então, são 3 cenários em relação que a gente fala ao glúten aí. A doença celíaca ela é uma doença autoimune que também não tem cura, e o tratamento, infelizmente, é suspender o glúten da dieta. Tá. E quando a gente fala de glúten, está falando necessariamente de que tipo de alimentos e quais os mais comuns, né? Os alimentos mais comuns para os pacientes entenderem, para as pessoas entenderem em relação à doença celíaca é o pão, o macarrão, o biscoito. Então hoje, por conta de ser uma doença mais conhecida, todo produto quando você vai comprar tem escrito, esse alimento contém glúten ou não contém glúten. Então o paciente tem que ficar de olho nisso. Dar uma olhadinha ali na fórmula e tal. Exato. E evitar, né? E evitar. Bem, doutor, o tempo passa rápido, chegamos ao final do nosso programa e gostaríamos que você disponibilizasse aí suas redes sociais, como é que pode ser encontrada para quem quiser se consultar. Bom, eu agradeço ao convite para estar aqui. Quem quiser me encontrar, meu Instagram é doutoraticianefalve.gastro. Lá tem o telefone da minha secretária, vocês podem também mandar mensagem se não conseguir agendar, ou podem me encontrar no Hospital do Sírio-Libanês, todos os dias estou por lá. Perfeito, obrigado. E obrigado a você de cada que ficou até o final. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília. Você também pode nos encontrar no YouTube e também no Instagram, @meudoutorbsb. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, oncologia infantil, saúde da mulher, cuidado com a pele e muito mais. Obrigado pela sua audiência e te esperamos novamente num próximo domingo. Até lá!